a gente fica sempre esperando conseguir alguma coisa na vida para ser feliz. Tá, quando eu tiver essa casa, quando eu tiver esse carro, quando eu pagar minhas dívidas, quando eu tiver dinheiro, eu vou ser feliz. Né? E assim se ensina que é o contrário. Primeiro você é feliz, depois você consegue tudo isso. Por quê? Porque pessoas felizes, elas sorriem mais, elas têm uma vida mais leve, elas executam mais, né? Porque quando você faz com felicidade, você faz mais, você produz mais, né? Você está feliz, você produz mais. A pessoa que não está feliz produz menos, procrastina mais, enrola mais, né? Então, na ciência, primeiro você é feliz, depois você tem sucesso. E para mim isso faz todo sentido e é lógico. Se eu fosse falar aqui, eu conseguiria falar 8 horas sobre o tema, sobre os estudos, daria exemplos aqui. Mas resumindo, né, felicidade dá lucro. Então, tem que estar feliz. Quando eu faço a integração dos meus funcionários, eu pego e falo assim, ó, a empresa é lugar de gente feliz. O Abílio Diniz falava isso. Pão de açúcar, lugar de gente feliz. A empresa é lugar de gente feliz. Se você estiver trabalhando aqui e você estiver feliz, cara, você vai dar muito mais resultado porque você está feliz. Agora, se você não estiver feliz, cara, você vai dar pouco resultado. Né? Então, eu gosto de gente feliz, eu quero que você seja feliz na minha empresa. Então, deixa eu te falar como que é para ver se isso combina com você, para você ser feliz na minha empresa, porque senão você não vai ser feliz. Então, por exemplo, se você não gosta de estudar, você não vai ser feliz aqui, cara. Que eu vou te exigir coisas que uma hora você vai ter que estudar. E aí depois você vai chegar e vai ficar falando para as outras pessoas, que absurdo, ele está exigindo que eu estude. Cara, é para você, não é para mim. Quanto mais você estudar, mais você desenvolve suas competências, melhor você ganha e mais você qualifica. E se um dia você sair daqui, você está muito mais preparado. Não é para mim, é para você, mas aqui tem que fazer isso. Então, é lugar de gente feliz. Se você não gosta de estudar, você não vai ser feliz. Né? Você entrou na questão do marketing e eu vejo que, assim, um diferencial muito grande seu, da sua empresa, dos seus negócios, é que você sempre valorizou não só o marketing, que o marketing é muito amplo, mas a comunicação. Fato é, acabei de te perguntar quantos anos existe o podcast, por exemplo. Desde quando você grava mesmo podcast? Desde 2015? 2019. 2019, podcast 2019. Mas mesmo assim, né? São alguns anos aí apostando nisso e agora que o podcast tá estourando, tá explodindo. Então, eu vejo que você, em termos de comunicação, é um cara que sempre valorizou e isso eu acredito que te ajudou muito a ter o alcance que você tem hoje, né? E é um cara que sempre foi consistente, porque muitas pessoas falam assim, eu vou cuidar, nosso caso, né? Que a gente cuida de posicionamento e gestão estratégica do digital. Eu vou fazer aqui um tempinho, depois a pessoa vai, abandona. Não é assim, não funciona. E você sempre entendeu isso desde o começo. Quando que foi essa virada de chave, assim, para você? De que comunicação era importante? Desde trabalhar bordões, etc, para minha marca pessoal, né? E uma série de símbolos ali. Não vou nem falar, são símbolos, é muito mais que bordão. Até trazer isso para as tuas empresas. Legal, ó. Deixa eu falar isso especificamente no EAG. Eu comecei a EAG em 2015. Eu já tinha 2 empresas quando eu comecei o EAG. 2 empresas indo bem e eu comecei o EAG de uma maneira despretensiosa. O primeiro ano foi despretensioso, né? No segundo ano eu falei, isso aqui é um negócio. Vou começar a trabalhar nisso. E comecei a trabalhar. Só que assim, o que acontece com os fundamentos do marketing? Tá? Principalmente o marketing digital. Então tem um fundamento no marketing digital que fala, no marketing digital, conteúdo é rei. Sim. É fundamento. Igual eu falo dos fundamentos, né? Eu não falei todos os fundamentos aqui da empresa autogerenciável, mas domínio pessoal, cultura, liderança, gestão, finanças e tração. Depois a gente pode falar um pouquinho disso. Mas no marketing digital, se você quer fazer marketing digital, você tem que entender um fundamento. E fundamento é rei. Conteúdo é rei. Então, eu comecei a produzir conteúdo. Só que o que acontece? É que o marketing digital espalhou isso, né? Espalhou mas conteúdo sempre, é rei desde... faz muito tempo. Meu Deus, só conteúdo de liderança é rei, né? Enfim, verdade, tudo é conteúdo, né? E aí o que acontece? Quando eu comecei, eu gravava vídeo. Só que eu recebia muitos feedbacks de... cara, teu conteúdo é muito legal, mas é chato. É chato ouvir você. E isso vai mexendo com a nossa autoestima. Aí os caras falam, cara, você fez o conteúdo, é muito legal, mas é chato ouvir você. Eu ouvi muito isso. Sério? Né? E aí isso me abalou um pouco. Aí que eu fiz? Parei de produzir conteúdo. Eu só queria vender. Então tudo que eu fazia era para venda, não ficou produzindo conteúdo, né?
E aí eu... Parou de gerar valor. E aí eu comecei a andar de lado. Andar de lado. Você lembra que eu falei que todo dono de empresa precisa de ajuda? E aí, cara, eu não tava perdendo dinheiro, mas eu não tava satisfeito com o que estava acontecendo, né? Não tava satisfeito, porque eu via as pessoas explodirem e eu tava ali, não tava perdendo dinheiro, ganhava pouco, dentro do que eu achava que era possível, não explodia. Eu fiquei ali, né, nesse limbo estagnado. E aí chegou em 2019, eu peguei e falei, cara, eu preciso mudar isso. Aí eu liguei para um amigo meu que trabalhava com posicionamento, né? Inclusive, né, 2 recomendações aqui, né? A Dani trabalha com posicionamento, mas vou dar 2 recomendações de livros que são importantes. Você vê um pouco da minha cultura, eu estudo. E aí eu liguei para um amigo que trabalha com posicionamento, ele me indicou esses 2 livros, que é o livro Posicionamento. O nome do livro é Posicionamento. É a Bíblia do posicionamento. Que é maravilhoso esse livro. É incrível. Então, você que é empresário, você precisa cuidar do teu posicionamento, porque isso vai te dar um diferencial competitivo. E ele pediu para eu ler o livro Tribos, que ele fala que você precisa criar sua tribos. Então, todo esse negócio dos elementos, dos jargões, de como você cria a sua comunidade, eu aprendi, enfim, lendo esses livros. E aí... eu liguei pro Fernando e ele falou assim pra mim, ele falou, Marcelo, porque eu liguei pra ele e falou assim, cara, meu tráfego não tá funcionando, tô precisando de um cara pra fazer meu tráfego. Tráfego é outra coisa, né? A mente às vezes dá uma embaralhada, né? Tô precisando de alguém pra fazer meu tráfego e eu preciso de alguém pra fazer minha copy. E aí ele mandou assim, na lata ele mandou pra mim, Marcelo, não tem tráfego e não tem copy que vai resolver o teu problema. Eu falei, fala mais. Ele falou, teu problema é posicionamento. E aí me deu um soco no estômago. E aí ele falou assim pra mim, Marcelo, você fala com dono de empresa. Dono de empresa, o perfil característico é D. Aí você fala que dá a impressão que você está pedindo desculpa pro dono de empresa. Você precisa trabalhar isso. Então você tem que conversar numa linguagem que não pareça que você está pedindo desculpa para quem você está falando. Né? Aí já me deu um soco. O jeito que você se veste é ruim. E aí ele foi falando um monte de coisa. E eu, tá bom. E aí ele pegou, enfim, ele falou várias coisas. Eu olhei, depois que ele terminou de falar tudo, eu falei, quanto custa? Ele falou, quanto custa o quê? Quanto custa pra você me ajudar a fazer tudo isso que você falou, que eu preciso melhorar, né? E aí contratei ele e a gente fez um trabalho de posicionamento. Mas enfim, tive que estudar um monte de livro. Tem que fazer isso daí, gente. Não fica aí esperando as coisas acontecer como mágica, não é? E aí eu comecei a fazer. E aí o que eu entendi, né? Vou olhar para o fundamento, eu preciso produzir conteúdo. Quando eu olho para o fundamento, preciso produzir conteúdo, eu tenho que ter os fundamentos daquilo que eu estou falando. Então eu tive que criar os fundamentos. Eu já tinha, que era cultura, liderança e gestão, mas aí eu melhorei. Ficou cultura, liderança, gestão, finanças, tração e domínio pessoal. O domínio pessoal ele veio por último, mas para mim ele é o primeiro. Né? Hoje, na ordem, ele é o primeiro. Mas foi o último que apareceu como fundamento. Porque no final do dia a empresa é um reflexo do dono pro bem ou pro mal. Né? Então o domínio pessoal é fundamental nisso. Aí ele pegou e falou isso daí para mim. A gente fez o trabalho e aí a gente definiu a nossa linguagem. Então, eu não chamava os donos de empresa de comandante. Né? Mas eu falava sempre, você comanda a sua empresa comanda você. E aí eu precisava criar uma comunicação que criasse um vínculo, né? Para as pessoas se identificarem com aquele nome. Né? E aí eu fui modelar algumas pessoas, né? E aí virou comandante. E aí eu precisava ter um negócio que era uma promessa, né? Porque assim, o líder que lidera o movimento, ele leva as pessoas a algum lugar. Essa é a promessa. Então, a minha promessa é acabar com o caos na sua empresa, né? E para acabar com o caos da sua empresa, você precisa do quê? De fundamentos. Quais são os fundamentos que vai fazer isso? Aí fiz o trabalho e aí toda a minha comunicação é baseada nisso. Eu penso sempre nisso antes de fazer as coisas. Aí o que acontece? Voltando, marketing digital, conteúdo é rei, eu tinha parado de produzir conteúdo. E no marketing digital não é só conteúdo é rei, é gerar valor. Primeiro, antes de vender alguma coisa, você gera valor para a pessoa. Até porque isso te faz criar autoridade, né? Enfim. E aí, gera valor. Se você gerar valor pro teu cliente, na hora que ele pensar na solução, ele lembra de você, ele compra de você. Aí, beleza, vamos produzir conteúdo. Como vai produzir conteúdo? Eu tinha aquela crença, aquele bloqueio travado de teu conteúdo é chato. E aí uma das coisas que eu percebi, você vê que às vezes a solução tá logo ali e você não percebe. Uma das coisas que eu percebi é assim, quando eu estava conversando
ou em grupos de empresário, ou com os meus funcionários, nos encontros que a gente fazia. Às vezes alguém me perguntava uma coisa, eu respondia, e aí as pessoas falavam para mim, cara, isso que você falou, a gente devia estar com uma câmera gravando, que isso que você falou é muito... E aí chegou a destravar a história de precisava ter uma câmera aqui aí gravando. Aí as pessoas falavam, tinha que ter uma câmera te gravando. Qual foi a Aí eu comecei a fazer caiu? assim, ó, eu fazia muita mentoria, e eu conversava muito com os meus funcionários. Então eu chegava no escritório, metia uma câmera, deixava a câmera gravando, o dia rolando, colocava o fone de lapela e estava ali. Aí eu ia fazer uma mentoria. Eu abria... Já sei o que aconteceu com você. Eu abria o computador para fazer a mentoria online, colocava uma câmera, colocava um microfone de lapela, estou fazendo o negócio e me filmava. Aí a gente começou a pegar os trechos legais do que eu falava e a gente produzia uns conteúdos com aquele trecho específico, né? Hoje o pessoal chama de corte, na época a gente chamava de Nutella. Né? Comecei a produzir esse conteúdo e impulsionar esse conteúdo, foi produzindo. E aí, o que eu comecei a fazer? Eu sentava com os meus funcionários e falava assim, cara, me pergunta qualquer coisa, colocava a câmera que eu vou te responder. E aí eu parava de olhar para a câmera, começava a conversar, virou uma conversa. Isso é um insight sensacional para quem está ouvindo a gente, porque é o que eu mais vejo empresários, executivos, executivas. A pessoa, quando ela senta na frente de uma câmera para gravar, às vezes ela trava. E eu dirijo gravação de canal, né? Para muitos clientes. E tem gente que eu falo assim, me fala sobre isso. E a pessoa, médico, por exemplo, fala. Eu falo, gente, 20 minutos a pessoa falando aqui um conteúdo maravilhoso. Mas vamos repetir agora, né? Olhando para a câmera, trava. Tela azul, buga. Então, a gente É igual falar em público, é um dos maiores desafios do ser humano. Só que a gente tem uma crença que se virar a chave, que é, se eu tô olhando para uma câmera, se eu tô sendo gravado, porque você destravou, porque você, tá bom, coloca para gravar, mas, né, vou esquecer que tem a câmera. Mas, às vezes, a pessoa só de lembrar que ela tá, né, sendo gravada, por mais que ela não esteja olhando para a câmera, ela trava porque tem uma crença de que eu tenho que falar rebuscado, eu tenho que usar palavras depois eu vou falar disso. Eu vou falar disso. E a melhor, aliás, a comunicação mais difícil que tem é você usar o discurso mais famoso do Churchill. É um discurso onde ele tem 2 a 3 sílabas, cada frase. E por que isso? Porque as menores palavras são as que estão mais ligadas ao início de um idioma. Então, o Churchill, ele por intuição sabia disso, e foi um discurso que ele usou para convencer os britânicos a continuarem agora eu não lembro se é a Primeira Guerra ou a Segunda Guerra. Você assistiu no Brasil, ele foi a força de um destino. Né? Em inglês, ele tem The Hardest... Agora eu não lembro. Não, o nome em inglês é diferente, mas o filme A Força do Destino com Churchill é incrível. Assisti, é incrível. E o cara era um baita comunicador porque ele sabia usar a palavra simples, que é o que faz. E aí é neurociência, gente, PNL. Pode estudar que vocês vão ver que é isso. E tem muita gente que tem essa trava, acha que tá na câmera, tem que falar rebuscado, tem que ter... E aí fica uma coisa muito robótica e as pessoas não se conectam.